Então nós vamos dar continuidade hoje à nossa série de sermões pastorais. Nós temos tratado de alguns assuntos que nós achamos pertinentes. E eu te convido a abrir a sua Bíblia nessa noite na carta de 1 a Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 12 até o verso 26. Você que encontrar pode se colocar de pé, por favor, para nós lermos a palavra do Senhor. 1 Coríntios 12. Nós lemos do verso 12 até o verso 26. A palavra do Senhor diz assim: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livre, e a todos foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se o corpo fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor nos deixou a sua palavra revelada e escrita, através dos seus servos fiéis, inspirados pelo Santo Espírito. As sagradas escrituras que falam diretamente a nós ainda hoje. Nós te louvamos porque, pelo teu Santo Espírito, nós podemos entender e sermos instruídos por essa santa palavra. Nosso pedido nessa noite é que o Senhor possa nos capacitar como igreja, possa capacitar a mim como voz da tua palavra nessa noite, para que essa palavra anunciada e pregada nessa noite possa atingir os nossos corações, não apenas ficar nos nossos ouvidos, não apenas ficar na nossa mente, mas possa descer ao coração e produzir fruto, não por mim, não por essa igreja, mas para a honra e glória do teu santo nome. Esse é o nosso pedido nessa noite. Leva a nossa mente e coração cativos a ti, para que nós possamos ser ensinados pelo teu Santo Espírito nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar? Então, gente, essa palavra que nós lemos, esse trecho, ela se encontra na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Quem escreveu, provavelmente você já sabe, foi o apóstolo Paulo e, como o próprio título da carta já diz, foi escrita para a igreja da cidade de Corinto. Essa igreja, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, está registrado lá em Atos 18. Corinto era uma cidade portuária. E como você deve imaginar, deve saber, naquela época, o comércio e tudo praticamente fluía através do rio, de embarcações. Era o meio de transporte mais comum daquela época. E tinham dois portos muito importantes para a Grécia, ali na cidade de Corinto. O porto de
Cercreia e Lacaion, isso. Então, existia muito movimento comercial ali na cidade de Corinto. É uma cidade muito importante daquela época. Ela se encontrava no eixo norte e sul de navegação da Grécia. Então, todo mundo que ia para cima ou para baixo da Grécia fazer comércio, comprar e vender coisas, passava por Corinto. Muita gente passava ali. Existia muito comércio e por isso ela era uma cidade próspera, uma cidade rica. Mas, ao mesmo tempo, mesmo por os padrões pagãos da época, mesmo que já era tudo meio depravado e muito depravado, mesmo assim, Corinto era conhecida por ser muito, mas muito moralmente corrompida. Ela era tão corrompida, era tão amoral, que criou-se um termo ali naquela época que se chamava corintianizar, que era ser de Corinto, que significava ser alguém imoral, significava ser alguém muitas vezes bêbado. Tal era a fama de Corinto. Ela era amoral. No alto da cidade, como se chamava na Acrópole, eles tinham um templo dedicado à deusa Afrodite. Ali naquele templo, prostitutas, entre aspas, religiosas, serviam a sua deusa, fazendo programas ali. Esse era o nível da cidade de Corinto. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo em 55 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, enquanto ele estava na sua terceira viagem missionária. E por que ele escreveu essa carta? Ele não iria escrever, mas ele recebeu uma outra carta, notícias, de que essa igreja da cidade de Corinto, infelizmente, estava sendo afetada por esses pecados que nós acabamos de dizer, da própria cidade. Ela não estava resistindo à cultura pecaminosa da sua cidade. A igreja ela estava se tornando mundana. Ela estava absorvendo os pecados que a rodeavam. Além disso, ela era uma igreja dividida. Nós lemos na carta de Corinto que ele fala, alguns dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, ou aqueles mais crentes, né? Eu sou de Cristo. Ela era dividida, uma igreja rachada, mas principalmente uma igreja mundana, uma igreja que absorveu para dentro de si os pecados da cultura que a rodeava. Mais especificamente do texto que nós lemos aqui, para nós entendermos onde ele se encaixa dentro dessa carta, da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11 traz para nós, num primeiro momento, instruções de como os homens e as mulheres devem se portar dentro da igreja. Em seguida, o apóstolo Paulo traz a famosa instrução da ceia do Senhor. Nós lemos várias e várias vezes essa porção da carta aqui na ceia do Senhor. No versículo 17 e 18 do capítulo 11, você pode voltar uma página ali e acompanhar comigo. 17 e 18 de 1 Coríntios 11, ele diz assim: entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou. Agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reuni como igreja. E, em parte, acredito nisso. Esse era o tom da carta de Paulo, era um tom de exortação. Ele ouviu de que eles eram divididos, de que eles estavam sendo mundanos, e Paulo então envia essa carta para corrigi-los. Durante essa instrução da ceia, de como que deveria ser feita a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo nos lembra que quando nós ceiamos com os irmãos, nós partimos do corpo de Cristo, nós compartilhamos do corpo de Cristo, que é partido em favor de nós. E no versículo 29 do capítulo 11 ele diz: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Em seguida, então, no capítulo 12, na primeira parte do capítulo 12, do verso 1 até o verso 11, o apóstolo Paulo vai trazer uma lista e vai falar sobre os dons espirituais. E ele nos fala nesse trecho que os dons espirituais são operados pelo Espírito Santo em cada um de nós. Em seguida vem o trecho que nós lemos. Depois Paulo fala sobre os dons ministeriais, apóstolos, pastores, mestres e assim por diante. E o capítulo 13, 1 Coríntios 13, é o famoso capítulo do amor, usado para tanta coisa, menos para dizer que tudo isso que nós acabamos de ver deve ser feito com amor.
É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deve ser feito com amor. Porque se não tiver amor, de nada vale. De nada vale. Por que eu falei tudo isso? Porque é importante nós entendermos que é aqui que se encontra esse trecho que nós lemos. É aqui, nessa parte da carta, nessa cidade, nessa ocasião dessa igreja pecaminosa, que encontra esse trecho que nós acabamos de ler. No meio de uma carta, então, escrita para uma correção de uma igreja fragmentada e pecaminosa. No meio dessa carta, e mais especificamente entre uma lista de dons espirituais e dons ministeriais, ali no meio, nesse recheio, encontra-se uma exortação de que nós devemos ser unidos, como é o corpo de Cristo. E logo depois, no capítulo 13, nos instruindo a fazer tudo isso com amor. Paulo, então, chama essa igreja e lembra de sua unidade. O Paulo lembra que ela foi criada e batizada num só Espírito. De que os dons que cada um possui não são para si mesmos, mas para serem executados de acordo com o bom propósito de Deus. Já no capítulo 12, nós vemos ali no verso 4, 5 e 6, que quem capacita com os dons é o Espírito Santo de Deus. Quem fornece oportunidade para que os dons sejam exercidos é Cristo. E quem faz com que os dons cumpram a sua tarefa, quem garante isso, é o Pai. Então nós vemos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade toda envolvida em fazer com que os dons sejam efetivos na igreja do Senhor. E tudo isso desenvolvido para o bom propósito de que é desenvolver o corpo de Cristo, que é a sua igreja. É aqui que se encontra esse trecho maravilhoso que nós lemos. O primeiro ponto que nós vamos então estudar nessa noite é que o apóstolo Paulo nos mostra que a igreja, o corpo de Cristo, é um só corpo, mas também são muitos membros. Um só corpo, mas muitos membros. E como é que ele faz isso? Ele nos mostra isso fazendo uma comparação. Comparando o corpo de Cristo a um corpo humano. Ele faz uma analogia. Ele faz essa comparação. Leia comigo de novo o verso 12 e 13 do capítulo 12. 1 Coríntios 12, 12 e 13. O apóstolo diz assim: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, escravos ou livres. Então nós somos um só corpo, mas muitos membros. É maravilhoso como que o apóstolo Paulo consegue, nesse primeiro versículo que nós lemos, o verso 12, ele consegue representar duas características maravilhosas da igreja de Cristo. Em primeiro lugar, ele nos mostra e nos lembra que a igreja de Cristo é uma só igreja, indivisível, uma só igreja. Uma igreja universal, de todo mundo, salva e remida pelo sangue de Cristo. Durante todos os tempos, em todos os países, uma só igreja, unida, um único corpo. Mas ao mesmo tempo, formada de muitos membros. Formada de pessoas das mais diversas características, formada de diversas denominações, idades, homens, mulheres, crianças. Com essas duas características unidas, o apóstolo então demonstra a unidade e a força da igreja de Cristo, ao mesmo tempo que demonstra a liberdade e a diversidade desse corpo. É maravilhoso num único verso. E não apenas isso, mas ele nos lembra no que nós somos unidos como uma só igreja. Leia comigo o finalzinho do verso 13. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é cristão, todo aquele que é filho de Deus, tem o Espírito Santo de Deus como selo. É batizado no Espírito Santo de Deus. Todo aquele que é remido pelo sangue de Cristo e chamado pelo Espírito Santo de Deus,
Não importa qual a sua nacionalidade, não importa qual o sexo, não importa qual a idade, todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, é batizado com o Espírito Santo. Essa foi a promessa de Jesus quando ele estava sendo elevado aos céus. De quando ele fosse elevado aos céus, ele iria mandar um Consolador. Ele estava ali deixando os seus discípulos nesse mundo, indo aos céus. Mas ele falou: fiquem tranquilos, eu vou enviar um Consolador. E ele enviou. Ele enviou o Espírito Santo de Deus, que caminha comigo e com você todos os dias. Que aponta o caminho por onde nós devemos andar. Que aponta o caminho que nós devemos desviar. Todos nós temos o Espírito Santo em nós. E é neste Espírito Santo que nós somos unidos. Batizados e unidos no Espírito Santo de Deus. O batismo no Espírito Santo, como alguns acreditam, não é uma segunda experiência da conversão que a gente deva perseguir. Não existe um segundo batismo no Espírito Santo. Mas, na verdade, ela é uma realidade a ser reconhecida. Em que sentido? Todo cristão é batizado no Espírito Santo de Deus. Não é um revestimento de poder posterior. Não. É um só batismo no Espírito Santo, realizado por Cristo em nós, todos nós, filhos de Deus. Portanto, um só Espírito guia toda a igreja de Cristo, nesse mundo inteiro, por todos os tempos. É por isso, por exemplo, que nós não podemos olhar para o passado, para os cristãos que estão atrás de nós, com desprezo. Pensar, coisa do passado, o que aqueles crentes falaram, não tem mais nada a ver para hoje. Um só Espírito, operando na igreja do Senhor, durante todos os tempos, em todos os lugares. É por isso que nós não podemos olhar para a igreja de outros países, com culturas diferentes, e pensar, que igreja fraca, que isso, que aquilo. Um só Espírito, unidos num só Espírito. É por isso que nós não podemos olhar para outros irmãos de outras denominações que divergem de nós em algum critério, com um ar de soberba ou com um ar de autoridade. Um só Espírito, guiando tudo em todos. É por isso também, por exemplo, que Paulo condena os coríntios lá em 1 Coríntios 6,6, que eles levavam seus problemas, as suas divergências para ser resolvidas por juízes que não eram cristãos. Ele fala, nós somos unidos num só Espírito. Por que vocês levam isso para outras pessoas? João Calvino, comentando sobre isso, ele fala que o nosso conforto repousa nessa verdade, que assim como Cristo e o Pai são um, também somos um com Ele. Eis a razão porque Ele partilha seu nome conosco. Nós somos filhos de Deus, unidos no mesmo Espírito, um só corpo. Um só corpo. Mas, como nós também já vimos, um só corpo, mas também muitos membros. Leia comigo do verso 14 até o verso 17. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O corpo de Cristo, então, a igreja do Senhor, assim como o corpo humano é formado de muitos membros. Analisando um pouco mais e nos aprofundando um pouco mais nessa analogia que o apóstolo Paulo nos propõe, nós podemos entender o que ele está querendo nos dizer. Por exemplo, imagine comigo, o pé pode fazer todas as funções que o corpo precisa? Nosso pé? Ou então a orelha pode respirar? Ou fazer o sangue circular no nosso corpo? O olho pode raciocinar ou se locomover de um lado para o outro?
Ou então o nariz pode fazer a digestão? Não faz sentido, é esse tipo de loucura que o apóstolo Paulo está nos propondo aqui. Ou então, uma segunda forma de nós olharmos, se nós olharmos para um corpo e nós olharmos para ele e ver que falta alguma parte, nós conseguimos perceber o que falta. Nós podemos dizer que ele está incompleto. Nós olharmos, por exemplo, uma pessoa que falta um pé, nós conseguimos ver, falta um pé, falta alguma coisa. Ou sem uma orelha. Ou, sei lá, o Voldemort do Harry Potter, né? Sem o nariz. A gente consegue ver, cara, tem uma coisa estranha naquele cara. A gente consegue perceber. É um homem, mas tem alguma coisa faltando. Tem alguma coisa estranha nisso aí. Assim é o corpo de Cristo, formado por muitos membros, onde cada parte desse corpo tem a sua função e tem o seu lugar. Tem o seu dom dado por Deus e operado por Ele. Com qual propósito? Para o bom funcionamento do corpo, assim como os membros do nosso corpo. E assim como nós, no nosso corpo humano, o próprio apóstolo Paulo fala que não temos autoridade para dizer a cabeça, o pé ou a mão, dizer que não faz parte do corpo mais. Da mesma forma, nós não podemos dizer, se não for para cantar no louvor, também não vou fazer mais nada nessa igreja. Se não for para ajudar no ministério infantil, vou ficar aqui assentado. Só vou vir domingo e vou embora. Se não for assim, assim, assado, como eu quero tal coisa, eu não vou mexer uma palha. Se a gente fizer assim, a gente não vai ter no corpo. Talvez um membro separado do corpo, apodrecendo na cadeira, de domingo em domingo. Nesse momento aqui é de extrema importância nós nos recordarmos do que o apóstolo Paulo nos lembra, como a gente começou falando, o princípio da ceia do Senhor, no capítulo anterior do que nós lemos. A ceia do Senhor é uma celebração daquilo que nos une, a morte e a ressurreição de Cristo. Na ceia nós somos lembrados que o único corpo, o corpo um de Cristo, único, unido, foi partido para que nós possamos ter vida. Na ceia nós somos lembrados que estamos participando da carne e do sangue de Cristo. Estamos participando do seu corpo. Estamos celebrando a união, a nossa união com o corpo de Cristo. E a nossa união uns com os outros. E é por isso que o alerta de Paulo é significativo nesse momento, depois que nós entendemos isso que falamos. Porque ele diz no verso 29 de 1 Coríntios 11, quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É por isso que na ceia do Senhor nós devemos esperar uns pelos outros. Não é uma regrinha de educação, de etiqueta. Isso demonstra que nós entendemos, que nós discernimos o corpo de Cristo. Que nós entendemos que eu não sou corpo sozinho. Que o Daniel não é corpo sozinho, não é igreja sozinho. Que eu, você ou qualquer um sozinho é um membro. Não é corpo, não é igreja. Você não é igreja sozinho na sua casa, como muitas vezes falam por aí. Igreja é um corpo. Igreja são vários membros unidos por Cristo. Por isso, nesse primeiro ponto, minha pergunta para nós nessa noite é: nós temos consciência daquilo que Deus colocou em nossas mãos, em nossas vidas como dons de Deus? Você tem? Eu tenho? Nós temos consciência qual que é o nosso dever como membro desse corpo? De que é servir aos nossos irmãos e à nossa igreja com esse dom que Deus me deu? Ou somos um pedaço morto e separado do corpo? Bebendo a ceia do Senhor para a nossa própria condenação? Nós temos percebido a ausência de outros irmãos no corpo de Cristo? Ou a gente já se acostumou com um pedaço do corpo cortado ali? Aquele cara é estranho, né? Sem nariz. Mas
Sei lá, deve ser assim mesmo. Deixa passar. Enquanto eu e você brigamos para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer do meu jeito, para fazer do outro jeito, a Santíssima Trindade humilhou-se na pessoa de Cristo. Mesmo Jesus Cristo sendo Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo, mesmo assim, ele assumiu humildemente o seu papel e a missão que foi outorgada a ele pelo Pai. Ele não invejou o papel do Pai. Ele não invejou o papel do Espírito Santo de Deus. Ele cumpriu a sua tarefa. E cumpriu com maestria, com perfeição. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Esse é o nosso exemplo. Esse é o nosso modelo. Cumprir a tarefa, cumprir o dom que Deus deu a cada um de nós e que nos comissionou a exercermos na sua igreja. Em segundo lugar, nós vemos nesse texto, nós vemos então que é um só corpo formado de muitos membros. Mas em segundo lugar, nós vamos ver que são membros que dependem uns dos outros. Leia comigo, do verso 19 até o verso 21. Diz assim: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Paulo então segue demonstrando que não somente o corpo é formado por vários membros, uma quantidade grande de membros, mas com características diversas. Quando nós olhamos para um corpo, nós vemos um conjunto de membros diferentes, com funções diferentes, com aparências diferentes, com características diferentes. A gente não vê, quando a gente olha para um corpo humano, a gente não vê uma massa, um monte de massa junta. Não é isso, um monte de carne embolada, carne moída. Não é. Da mesma forma, nós desculpa, eu me perdi aqui, gente. Achei. Da mesma forma, nós não podemos substituir um membro por qualquer outro que a gente ache que pode colocar no lugar. Por exemplo, caiu minha mão aqui. Peraí, deixa eu colocar, achei um pé aqui, deixa eu colocar no lugar. Encaixou aqui. Não é assim que funciona. Estou precisando de um rim. Mas peraí, tem um cérebro aqui sobrando. Ele é bem inteligente. Ele deve dar conta do recado. Põe ele aqui no lugar. Não é assim que funciona. Não é uma questão de quantidade. Entendem? Não é uma questão de quantidade de massa, de quilos. Não é isso. Mas é um complexo ajuste fino de órgãos, tecidos, que foram criados por Deus para funcionar corretamente. Se falta um órgão, se falta um rim, se falta um pedaço do estômago, se falta uma mão, se falta um olho, padecemos. Nosso corpo padece. Da mesma forma acontece com o corpo de Cristo. Não é uma quantidade que importa. Não é uma soma de números. Não é uma grande massa unida ao léu. Não é. Não é como se fosse fácil de substituir. Saiu alguém, não faz mal, daqui a pouco vem outra pessoa para ocupar o lugar. Não é uma questão de quantidade. O corpo de Cristo é uma obra-prima de Deus na terra. Leia comigo o verso 18. Mas na realidade, Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis. Deus é quem estabelece e ordena o seu corpo e a sua igreja. É Ele que constitui a sua igreja. É Ele que organiza a sua igreja. É o Espírito Santo que capacita cada um com o dom necessário para a edificação do seu corpo. E deixe eu nos lembrar de uma coisa nessa noite, que parece óbvia, mas a gente esquece muitas vezes. Deus não erra. Deus não erra. Ele montou a sua igreja, o seu corpo com perfeição.
Ele não falha. Ele não criou a sua igreja ao léu, sem um plano, sem saber o que estava fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que estava fazendo quando ele distribuiu os dons à sua igreja. Ele sabe o que está fazendo quando coloca cada membro no seu devido lugar. Não para a honra e glória do próprio membro, não para a honra e glória de uma parte do corpo, mas para a honra e glória da cabeça, que é Cristo. Tendo entendido isso também, se eu não sirvo fielmente o corpo com os dons que eu tenho, eu faço com que o corpo inteiro padeça. Se eu olho com desdém, achando alguma parte do corpo como menor do que eu, ou considero uma parte do corpo como não importante, eu estou correndo o risco de mutilar o corpo de Cristo. Cortar uma parte do corpo de Cristo fora. Ou se eu percebo que uma parte do corpo está sofrendo e não faço nada, será que eu realmente estou ligado a esse corpo? Imagina, amados, meu pé está doendo, eu não vou fazer nada? O único jeito de eu não fazer nada é se o pé não estiver ligado ao corpo, ou se eu não estiver ligado ao corpo. Se eu percebo que algum membro do meu corpo, que faz parte junto comigo deste corpo, não está exercendo a sua função do jeito correto, o seu dom do jeito correto, e ao invés de ajudá-lo a se curar, eu aponto o dedo, eu acuso, eu falo mal pelas costas. Será que eu estou cuidando bem do corpo de Cristo fazendo isso? Veja, eu não estou falando aqui da igreja vertical, não estou falando de mim. Veja, estou falando do corpo de Cristo. Será que ao fazer isso eu estou cuidando bem do corpo de Cristo? Se você está aqui nessa noite, nessa igreja, sentado onde você está, é porque o Senhor o plantou aqui, como parte desse corpo, como um membro desse corpo. E se Ele o colocou aqui neste lugar, como parte desse corpo de Cristo, é porque Ele também lhe capacitou com os dons necessários para você servir a essa igreja e servir os seus irmãos. É isso que esse texto nos garante. Não há acaso. E não há parte do corpo que seja dispensável ou que não tenha função. É isso que esse texto está dizendo. Todos temos uma função, um dom a exercer no corpo, pensado por Deus e executado por Ele. Deus não faz nada por acaso. Deus não montou a sua igreja sem saber o que estava fazendo. Ao mesmo tempo, isso deve nos impedir de olhar para qualquer irmão nosso e achar que ele é menos importante, porque ele não faz A, porque ele não faz B. Ele só ora em casa. Ore a Deus pela sua vida, irmão, que ora por nós todos os dias. Deus colocou cada um de nós aqui para que a gente sirva nosso irmãozinho que está do lado. E para que juntos nós possamos servir os outros. Membros que dependem uns dos outros. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Em terceiro e último lugar, nós vemos que membros que dependem uns dos outros sofrem juntos e se alegram juntos, como um só corpo. Leia comigo do verso 22 até o verso 26 mais uma vez. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso, mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele.
Paulo então ele faz uma clara distinção entre aqueles membros do corpo que são visíveis, que são públicos, e aqueles que não são visíveis. Paulo nos lembra que os membros do corpo que nós achamos mais vergonhosos são aqueles que nós vestimos com mais cuidado, que nós protegemos mais, que nós vestimos com mais honra. Isso quer dizer vestir com mais conveniência, para que essas partes cuja exposição seria vergonhosa fique decentemente oculta. Ao mesmo tempo, os membros que são considerados mais apresentáveis, nós fazemos pouca coisa. O apóstolo fala que não tem necessidade de fazermos isso. Ele estava aqui fazendo então referência ao olho e à cabeça que ele falou lá no verso 21. Nós não cobrimos ele. Nós não fazemos, não tem necessidade de fazermos nada com o nosso olho, com a nossa cabeça. Pelo menos não na época de Paulo, os homens provavelmente não faziam isso, né? De forma semelhante, mas divinamente ordenada, o corpo de Cristo deve conceder honra a quem tem falta de honra. É por isso, por exemplo, que Cristo nos fala lá em Mateus 19:14, deixem vir a mim as criancinhas, não as impeçam, porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. E Jesus fala isso num contexto onde as crianças e as mulheres eram desprezados. Ou ainda é por isso que Jesus exalta a oferta da viúva pobre, que deu tudo que tinha, poucas moedas, em comparação à riqueza dada pelos ricos. É por isso também que nós lemos no Sermão do Monte, quem são os bem-aventurados? Os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os famintos de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos e injuriados pelo nome de Cristo. Esses, que aos olhos do mundo não são dignos de honra, a estes Deus dá o seu reino e reveste de honra. É isso que esse texto está falando. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que no corpo de Cristo não há maior ou menor. Não há diferença entre judeu e brasileiro. Não há diferença entre rico e pobre. Não há diferença entre homem e mulher, entre adulto e criança. Quando nós entendemos isso, entendemos que somos unidos uns aos outros pelos laços inquebráveis do Espírito Santo de Deus. Nós honramos aqueles que são fracos e precisam de mais ajuda, os necessitados, chorando com os que choram, nos alegrando com as conquistas uns dos outros, pois nós somos um só corpo, um só corpo. Assim nós podemos entender que não há dom maior ou menor no corpo de Cristo. Nós devemos reconhecer a sabedoria e a bondade de Deus em dar a nós o dom que nós recebemos. E não invejar o dom de outra pessoa. Talvez um dom que apareça mais. Talvez um dom que eu goste mais. Nós devemos louvar a Deus, engrandecer o seu santo nome e exercer com fidelidade aquilo para o que Ele nos capacitou e nos chamou. Da mesma forma, não há posição, não há cargo, não há dom na igreja que possa ser usado para exigir honra. Preste atenção aqui. Uma das grandes mentiras que nós encontramos no nosso tempo na igreja é a ideia de que se nós desonrarmos uma liderança, desonrarmos um pastor, nós seremos amaldiçoados. A famosa regra da honra e desonra, ou cobertura espiritual, pode escolher. Infelizmente, essa mentira muitas vezes, de forma consciente ou não, é usada como instrumento de domínio sobre os membros. Eles falam coisas como, se você me desonrar, você vai ser amaldiçoado. Olha, se você entrar em rebeldia, você vai estar abrindo uma brecha para o inimigo entrar na sua vida.
A desonra é como uma criptonita para o super-homem. Isso é um cabresto, é um jugo, é um peso que não vem do Senhor. Que não vem do Senhor. Porque o jugo de Cristo é leve e seu fardo é suave. É importante nós repetirmos aqui a palavra do apóstolo Paulo, lá do verso 24. Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu mais honra aos que tinham falta dela. Quem concedeu honra? Deus. É Deus quem honra, quem tira a honra. Ele que exalta e humilha quem Ele quiser. Por isso, a busca por honra, a busca por reconhecimento dentro do corpo de Cristo não combina com o corpo de Cristo. A busca por honra própria, por glória própria, por exaltação própria, só vai levar a um caminho: a destruição dessa própria pessoa e daqueles que estão à sua volta. Em contraste a tudo isso, em contrapartida, o apóstolo Paulo fala do verdadeiro corpo de Cristo. Verso 26, leia comigo mais uma vez. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com eles. Calvino, comentando esse verso, ele fala que os dons dos coríntios haviam sido outorgados por Deus, não para que nutrissem a si próprios, mas para que tivessem com que auxiliar os outros. Um só corpo, unido, vivendo como um grande organismo vivo, integrado, com vida, compartilhando alegria e tristeza, honra, trabalho, força e fraqueza. Tudo compartilhado, um único corpo unido. Um organismo dinâmico, com vida, não uma igreja apática. Um organismo interligado, não uma igreja fragmentada, dividida, faccionada. Uma igreja onde cada um exerce seu dom, conforme estabelecido e dado por Deus, quer apareça ou não. Assim devemos ser eu e você, Igreja de Cristo. Uma única igreja, unidos em Cristo pelo Espírito Santo de Deus, exercendo cada um de nós o dom que Deus nos deu, reconhecendo a sabedoria de Deus em nos dar esse dom e nos plantar nessa igreja. Por isso nós não devemos invejar o dom dos outros, nem mesmo desprezar o dom de outros. Porque nós somos todos corpo de Cristo. Como um só corpo, nós somos chamados a cuidar uns dos outros, cuidar dos nossos membros. Por isso, nessa noite, eu nos incentivo a você e a mim. Olhe mais para os lados. Olhe mais para os seus irmãos. Olhe mais para os membros do seu próprio corpo. Perceba se está faltando alguém nessa noite, e tem bastante gente faltando. Mande uma mensagem. Ligue. Demonstre que você sentiu falta de uma parte do corpo de Cristo. Cuide do seu irmão. Pergunte se ele está precisando de alguma coisa. Pergunte se está acontecendo alguma coisa. Ao mesmo tempo, eu encorajo a cada um de nós. Demonstre a sua dor. Sabe, um dos maiores sistemas de defesa do nosso próprio corpo humano é sentirmos dor. Se nós não sentíssemos dor, a gente ia se machucar o tempo todo. E com certeza ia morrer logo. Por isso eu te incentivo, demonstre a sua dor. Nossos irmãos, não saberão que nós estamos com dor só de olhar para a nossa cara. Fale, busque ajuda. Busque ser sustentado pelos seus irmãos. Nós somos também chamados a cuidar dos fracos,
cuidar dos doentes, dos pobres, dos fracos de espírito, dos necessitados. Temos feito isso? Temos ido ao encontro da necessidade do nosso irmão e suprindo essa necessidade? Por fim, nós somos chamados a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não há competição na igreja de Cristo, mas há unidade e comprometimento. A alegria de ver o reino de Deus se estabelecendo e caminhando nessa terra. A alegria de ver o corpo de Cristo unido e cumprindo a sua missão. Esse é o corpo de Cristo. E tudo isso, meus amados, eu não falo como uma lista de tarefas, como um checklist para você fazer e você, estou sendo um bom membro do corpo. Não é uma lista de regras morais a serem cumpridas, não. Mas isso deve ser feito com o fruto do entendimento de tudo isso que nós vimos hoje. Que nós somos um só corpo em Cristo e nós somos membros uns dos outros. Que assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos nos doar aos nossos irmãos em resposta a esse amor, ao amor de Cristo por nós, com alegria e com gratidão. Eu concluo com o verso 27, que resume boa parte de tudo que a gente falou. Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Minha oração é para que o Espírito Santo, que opera em cada um de nós esses dons, nos molde e nos capacite, para que possamos refletir essa verdade que nós vimos nessa noite, em nossas vidas e em nossa igreja, sendo unidos, formando um só corpo, indivisível, corpo de Cristo, onde cada membro executa o seu dom, para a honra e glória do Senhor, tão somente. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos.